Abra a tua Bíblia em Isaías 41. Eu tenho algo em meu coração que eu quero repartir em alguns instantes, alguns minutos. Parece que a história da humanidade, bem como a história de uma nação, bem como a história de uma cidade, bem como a história de uma família e até a história de uma comunidade, de uma igreja, de uma pessoa, passa por diversas estações. Às vezes, elas não são as mesmas, de família para família, de pessoa para pessoa, de igreja para igreja, de congregação local, de igreja local para igreja local. Às vezes elas estão em estações diferentes. Nós precisamos buscar a Deus para entender qual a estação que nós estamos. No Novo Testamento, a Bíblia usa uma palavra bem interessante, que é kairos, que tem essa ideia das estações de Deus que vem sobre nós. Não é um tempo contado no relógio, não é um tempo cronológico, não é um cronos, é uma estação, é um kairos, é um momento, é uma situação que inicia na nossa vida, e essa situação, ela tem peculiaridades, assim como as 4 estações do ano, e nós precisamos corresponder com as peculiaridades dessa estação. Tem estações da nossa vida que nós precisamos trabalhar muito, investir, empreender, abrir novos negócios, fazer muitas coisas, se movimentar. Tem estações, parece que são marcadas pelo movimento, pelo trabalho, pelo empreendimento. É tempo de produzir, mas tem estações da nossa vida que é tempo de sossegar o coração, é tempo de observar, é tempo de esperar em Deus. Se na estação de esperar, de aguardar, a gente quiser produzir demais, a gente se desgasta, falta combustível, falta ânimo. É interessante buscarmos a Deus para entendermos as estações da nossa vida, as estações da nossa casa, da nossa família. Tem tempos que você vai precisar orar mais. Mas isso não é normal, pastor? Sim, todos nós oramos e devemos orar sempre, cada vez mais. A nossa intimidade com Deus deve aumentar cada vez mais, nosso relacionamento com Deus. Deus é uma pessoa, nosso relacionamento com Deus deve intensificar, mas existem momentos na nossa vida, existem estações que exigem de nós uma dedicação a mais, uma consagração a mais tempo na presença de Deus, mais jejum, mais busca. Esses tempos podem ser marcados também por perdas, escassez, não sei. O fato é que tem tempos que a gente precisa intensificar as nossas orações. Na história do Brasil, na história da nossa cidade, há um tempo eu tenho no coração que a estação que nós estamos vivendo, e eu não posso afirmar se a cidade vive essa estação, se a nação vive essa estação, eu acho que ela transcende os limites da nossa comunidade, mas no meu espírito, eu entendo que a nossa comunidade, a Ina de Cornélio, ela vive uma estação que às vezes, nos anos atrás, eu defini como tempo de construção, tempo de reconstrução. E essa estação é bem parecida com o tempo do pós-exílio babilônico. Já me referi isso a outras vezes, que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de novidades, é um tempo de olhar para frente, é um tempo de construir, é um tempo de investir,
é um tempo de novidades, novidades de Deus, o novo de Deus sobre nós. É um tempo em que parece que as coisas não estão muito bem, há uma certa escassez, o tempo do pós-exílio, por exemplo, por volta de 536, deixa eu me referir isso, em 536 antes de Cristo, quando Zorobabel sai da região da Pérsia e ele se desloca mais ou menos 2.000 quilômetros com 50.000 israelitas para voltar para Jerusalém. Em 536, eles demoraram um pouquinho para chegar, 50.000 pessoas, quase que foi um êxodo, um segundo êxodo. Aliás, o profeta Isaías se refere ao retorno do pós-exílio babilônico como se fosse um segundo êxodo, lembrando o momento em que os hebreus saíram do Egito, se puseram a caminho do deserto em direção de uma terra prometida. Quando chegaram em Jerusalém, a terra estava praticamente devastada, o templo estava destruído, o altar estava destruído, a sociedade fragilizada, as autoridades já praticamente não existiam, existia um remanescente em Jerusalém, em todo Israel, que sofria porque o golpe do cativeiro babilônico foi tão grande que moeu o nacionalismo israelita, moeu a idolatria. Foi um dos grandes propósitos do cativeiro babilônico, moeu a idolatria no coração deles. Sempre sobra alguma coisa, a gente tem que lidar com isso sempre. E nesse tempo, a palavra-chave era a reconstrução. A cidade precisava ser reconstruída, mas não antes do templo. Primeiro, o culto precisa ser restaurado. Primeiro, a adoração precisa ser restaurada. Mas o templo e o culto e a adoração não podem ser restaurados sem que antes o altar de sacrifício seja restaurado. A primeira coisa que foi restaurada no templo, que é conhecido como o segundo templo de Israel, o primeiro é o de Salomão, o segundo templo, o templo de Zorobabel. A primeira coisa que deveria e foi restaurado foi o altar. É o lugar onde acontece entrega, sacrifícios. Toda a restauração da adoração e do culto começa com a restauração do lugar onde se entrega, onde acontece arrependimento de pecados. Tudo começa com arrependimento de pecados. Não existe salvação sem arrependimento de pecados. Não existe mudança sem arrependimento de pecados. Não existe restauração sem arrependimento de pecados. Muitas mudanças na nossa vida e muitas estações da nossa vida estão bloqueadas porque o nosso coração resiste a se arrepender. Como se pudéssemos tocar a vida sem passar pela fase do arrependimento de pecados. O altar foi restaurado. Só então o templo foi restaurado. O culto foi restaurado. A adoração foi restaurada. E daí em diante, a nação começou a ser restaurada. Entra em cena Ageu e Zacarias, em 520 a.C. A reforma começou 2 anos depois, em 534, 535, mas foi bloqueada por causa dos desânimos. Os inimigos de Israel desanimaram os obreiros da reforma, os construtores. Eles se abateram e ficaram quase 15 anos para retornar à obra. Mas entra em cena um profeta, 2 profetas,
entra em cena um líder e entra em cena um mestre. Os dois profetas, Ageu e Zacarias, os dois eram contemporâneos, os dois ministraram no mesmo tempo, os dois foram instrumentos na vida de Zorobabel, para animar Zorobabel e declarar profecias, palavra de Deus, animando todo o povo para que a obra da reconstrução continuasse. E assim aconteceu. Tempos depois, Neemias ou Esdras, não se tem certeza quem chegou primeiro, vamos pensar, Neemias entra em cena para reconstruir os muros da cidade. Em algum tempo perto disso, não muito perto, mas entra em cena Esdras, um mestre. E Esdras entra em cena como mestre, ensinando a lei, ensinando a palavra de Deus, ensinando a Torá, ensinando a aliança, ensinando os mandamentos. O ensino da palavra precisava ser o concreto na reconstrução de uma nação. O ensino da palavra, o aprofundamento na palavra, é o concreto que vai nos alicerces de qualquer obra. De qualquer obra. Muito concreto. Alicerces fortes, profundos, firmes, chegando nas rochas. Só a palavra de Deus consegue ser esse concreto. Por isso Esdras foi um dos grandes homens, talvez o segundo ou terceiro grande homem de todo o Antigo Testamento. A estação que Israel estava dentro desse período de 536 até 450, quando surge em cena também o último dos profetas do Antigo Testamento, Malaquias. Também o terceiro profeta do pós-exílio, do tempo do pós-exílio. A palavra-chave ali é reconstrução. Nas bases do altar, nas bases da restauração do culto, nas bases da restauração do relacionamento com Deus. Tudo começa por aí. A palavra reconstrução. Há alguns anos, eu tenho entendido no meu espírito, o Espírito dizer: vocês estão numa estação parecido com o tempo de Israel, no tempo da reconstrução do pós-exílio. Alguns escombros, algumas coisas quebradas, mas vocês vão construir, vocês vão se levantar, vocês vão erguer a adoração, vocês vão erguer o ensino, vocês vão erguer a comunhão, vocês vão reconstruir relacionamento, vocês vão trabalhar na sociedade, a sociedade de Israel, o nacionalismo será restaurado. Há muito o Espírito tem dito no meu espírito, o tempo de vocês, a estação de vocês, da Igreja Nova Aliança de Cornélio Procópio, é muito parecido com o tempo da reconstrução de Israel. Há um remanescente, e a reconstrução já está acontecendo. Eu já tenho pregado sobre isso há uns 4 anos pelo menos, né? E ainda continua sendo verdade. Nós estamos no tempo da reconstrução. Curiosamente, o texto de Isaías, que é um texto maravilhoso, você sabe que Isaías tem 66 capítulos, que é o mesmo número dos livros da Bíblia. Isaías também é dividido em 2 partes, o primeiro Isaías e o segundo Isaías, também chamado Deutero-Isaías. E o primeiro Isaías compreende os capítulos de 1 a 39, que é a mesma quantidade de livros que tem no Antigo Testamento, 39 livros. E o Deutero-Isaías, o segundo Isaías, tem 27 capítulos, que é a mesma quantidade dos livros que tem no Novo Testamento. Muito interessante. No entanto, quando você entende a diferença do primeiro Isaías e do segundo Isaías, do Isaías de 1 a 39, depois de 40 a 66, você entende que o primeiro Isaías foi escrito para o povo antes do cativeiro babilônico. O primeiro Isaías foi escrito para o povo antes do cativeiro babilônico, alertando do pecado, chamando ao arrependimento,
alertando dos prejuízos de ficar longe de Deus. E assim como muitos outros profetas que profetizaram antes do cativeiro babilônico, não tiveram resultado e o povo acabou, mesmo assim, cometendo pecados, continuando em pecados, e foi necessário a escola do cativeiro, o castigo do cativeiro. Todo cativeiro tem um propósito pedagógico, todo deserto tem um propósito pedagógico. Era preciso quebrar a dureza do coração, o espírito de idolatria no coração do povo de Deus. Mas, o segundo Isaías, que são dos capítulos 40 a 66, foi escrito para o povo da reconstrução. Estão comigo? O povo da reconstrução tinha o ânimo das palavras do profeta Isaías, que animava os seus corações, animava os trabalhadores e os obreiros para continuarem firmes. E há muitas promessas nessa parte, nessa porção de Isaías que fortalece o coração. Nesse segundo Isaías, capítulo 9 de Isaías, por exemplo, bem como Isaías 53 e outras pequenas partes, outras partes do profeta, descrevem Jesus Cristo com uma precisão cirúrgica. Parece que o profeta via Jesus, olhou a cruz, olhou o momento da crucificação e parece que escreveu com detalhes Isaías 53. Ele pintou um quadro tão preciso, mais preciso dos profetas. Ele viu Jesus na cruz do Calvário. Assim, essa porção de Isaías animava o coração do povo para manterem-se firmes, animava o coração do povo para buscarem a Deus, animava o coração do povo para olhar para frente, animava o coração do povo para enxergar o futuro, animava o coração do povo para pensar da ótica de Deus, ver da ótica de Deus, pensar com a mente de Deus, ser forte como os filhos do reino são, para continuar a obra da restauração. Esses textos animavam o povo a continuar trabalhando, animavam o povo a continuarem firmes na obra de restauração de um povo, na obra da construção de uma comunidade, a comunidade dos santos, a comunidade dos salvos. E alguns dos textos, alguns versículos do capítulo 41 eu quero ler. Se a verdade, esse questionamento não é dúvida, na verdade é uma construção lógica, a verdade que Deus está dizendo para nós, que o nosso tempo, a nossa estação é o tempo de edificar, é tempo de construir. Então tem algumas palavras que é para mim e para você. A primeira que eu destaco está em Isaías 41, verso 10. Entenda, se esse também é o nosso Kairos, se estamos nesse Kairos, esse texto é para mim e para você. E o verso 10 de 41 diz assim: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Você perdeu uma grande chance de dizer um baita de um amém. Eu vou dar essa chance para você, tá? Eu vou ler de novo. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Verso 13: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o seguro pela mão direita, e lhe diz: não tema, eu o ajudarei.
Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei. Declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Verso 18: abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porém no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam, que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Amém? Confie no Senhor, espere no Senhor, permaneça no Senhor, confie no Senhor, espere no Senhor, permaneça no Senhor, confie no Senhor, espere no Senhor, permaneça no Senhor. O Senhor fortalece tuas mãos, o Senhor fortalece teu coração, o Senhor fortalece a tua esperança, o Senhor fortalece a tua visão, o Senhor fortalece as tuas mãos, o Senhor fortalece você. Permaneça em Deus. Que Deus dê para você um 2021 cheio da sua presença, mas cheio de resultados de obra. Que Deus lhe dê e nos dê a graça de vermos o resultado das obras das nossas mãos, pela força da mão que vem do Senhor. Que o Senhor nos dê a graça de ver a obra sendo realizada, muitos discípulos sendo agregados à família de Deus, muitas celas se multiplicando, muitas supervisões se multiplicando, famílias sendo curadas e restauradas, casais sendo curados e restaurados, casais tendo filhos, muitos filhos, muitos bebês, ministério infantil multiplicando. Amém? Muito bem. Que o Senhor derrame a sua graça, a sua força sobre você. Que o Senhor anime os seus olhos, anime seu coração, veja o invisível. Que o Senhor abra os olhos, faça você enxergar o sobrenatural, faça você perceber o eterno, faça você perceber a sua vontade, e você realinhe o seu coração ao céu. Realinhe sua visão ao céu, realinhe seu ânimo ao céu, realinhe seus valores e convicções ao céu, realinhe o seu trabalho, o seu ministério ao céu, realinhe o seu casamento ao céu, realinhe. Amém? Que o Senhor nos realinhe, que o Senhor nos realinhe, que o Senhor nos realinhe, que tenhamos um ano de 2021 poderoso, povo da reconstrução, povo da edificação, povo do trabalho. Nós veremos o fruto das obras das nossas mãos. Amém? Deus te abençoe. Baixa a tua cabeça, vamos orar.